Listo. Hola a todos los que nos están siguiendo, están escuchando las transmisiones, están siguiendo la Jornada Internacional por la Transformación de los Zoológicos. Para el día de hoy tenemos eh, una temática que va a ser la relación entre los circos y los zoológicos. Vamos a conversar con nuestro amigo Paulo de Voces en Luto, desde Brasil. Nos va a comentar un poco respecto a esta situación. Hola, hola Paulo. Olá, Matias, tudo bom? Este é o último dia, né, de transmissão da Jornada Internacional de Transformação dos Zoos. A gente vai falar um pouco pedimos que as pessoas nos enviem perguntas também. A gente vai falar um pouco sobre a relação que existe entre os zoológicos e os circos. A gente tem uma visão muito clara sobre a situação dos zoológicos hoje, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo. A maior parte dos animais que estão nos zoológicos hoje em dia, eles vêm de dois lados. Eles vêm de animais que sofreram maus tratos em circos e de animais que são obtidos através do tráfico de animais silvestres. Mas eu acho que a grande maioria dos animais em zoológicos hoje em dia, eles vêm através dos maus tratos em circos. Animais sempre são criados como uma forma de entretenimento nos circos pelo mundo inteiro e sofrem muito, acho que principalmente grandes felinos, né, como leões, tigres, pumas e elefantes também, mas existem outras espécies que são oriundas de maus tratos de circos também, como ursos, lobos. Inclusive eu já cheguei a ver circos que possuíam lobos, né? E tudo isso tem uma relação muito forte, né? Os zoológicos, circos, tráfico de animais silvestres, destruição de seus habitats, né? Tudo isso tem uma ligação muito forte. Aqui no Brasil, são 26 estados, mais a capital, o Distrito Federal, né, Brasília. E desses 26 estados, 12 estados é proibido animais em circo. Só que ainda a gente teve um caso recente de um circo no estado de Minas Gerais, onde estava tendo uma exibição com touros, né? Não eram leões nem elefantes, mas eram touros, era um animal, de qualquer forma. E pela lei do estado, deveria, teoricamente, ser proibido qualquer tipo de animal numa apresentação circense. Só que não é o que aconteceu. A gente viu que o estado de Minas Gerais não está fiscalizando, né, o circo que tem lá, que é de uma família chamada Irmãos Power, onde eles fazem lives no Instagram com esses touros, né? A gente não sabe se eles têm outros tipos de animais, mas a gente conseguiu identificar que existe inclusive uma ligação com rodeios, né, e vaquejadas, né, que é algo bem nítido aqui no Brasil, esse tipo de pseudocultura, né, de uma cultura bárbara, uma cultura de barbaridades. E dos 12 estados no Brasil inteiro onde é proibido animais de circo, apenas Minas Gerais não está tendo uma fiscalização correta, né? Mas a gente ainda tem um grande problema onde outros estados ainda não existe lei que proíba animais em circo. O estado onde eu moro hoje em dia, que é São Paulo, é um dos estados onde é proibido animais em circo.
A gente vem tentando lutar aí, já vários ativistas vêm lutando aí durante vários anos para que exista uma lei realmente federal onde se proíba animais em circo e apresentações de circo por todo o Brasil. E é uma luta bem árdua, né? É uma luta longa, porque não só no Brasil, mas em todo o mundo, animais em circo ainda são vistos como forma de entretenimento. E a gente percebe que, com o passar dos anos, os últimos anos, acho que talvez os últimos 10, 15 anos, vem, vem caindo muito esse tipo de cultura em todo o mundo, onde as próprias pessoas, a própria sociedade, a própria população, ela já não acha mais graça, já não acha mais engraçado, já não acha mais divertido ver um animal em circo, né? As pessoas vão mais para ver as apresentações de mágica, de palhaços, né, de acrobacias, elas não vão mais para ver animais em circo. Não sei como é a situação onde o Matias mora, se o Matias puder explicar um pouco também como se faz essa relação. Matias? Pablo, Matías no está ahora en el conversatorio. Julio. Sí, Julio. Bueno, pero igual, por ejemplo, aquí en Perú se prohibió los circos con animales salvajes o exóticos, digamos, aquí. Y entonces, o sea, por un lado bien, pero esto deja como un vacío, ¿no? El vacío legal a que se puedan utilizar los animales llamados domésticos, ¿no? Y esos animales domésticos incluye a los toros, caballos, gallos, perros, por ejemplo, y aún existen circos que utilizan estos animales, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama la tarumba, que es un circo que opera igual a nivel Latinoamérica, me parece. Y, y bueno, trae caballos y como es un circo bastante grande, justamente este circo fue el que evitó que se diera la ley o sea, para todos los animales, ¿no? Para que dejaran de utilizar animales por completo en todos los círculos. La Tarumba se opuso. Y como tiene muchos contactos y maneja mucho dinero, fue quien hizo ahí un pequeño como lobby para que no se dé esta ley a todos los animales en absoluto. É mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil. Nesses 12 estados que eu disse, é proibido o uso de animais em circo, mas eu acho que a lei aqui ela só aplica alguns animais. A lei não abrange todos os animais que podem ser apresentados em circos. Então eu acho que a lei ela ainda é muito falha. Diríamos até que as leis que proíbem animais em circo são até especistas até, porque elas proíbem determinados tipos de animais, mas não proíbem todos. Então, eu acredito que tanto aqui quanto em Peru, só não é permitido realmente animais selvagens, exóticos, como elefantes, tigres, leões, mas o resto parece que ainda se é permitido, né, como cavalos e touros. E você até falou, né, inclusive cachorros, né, peros, aqui também. Aqui também a gente também tem esse problema com cachorros que são domesticados para apresentações em circos. Claro. Yo había escuchado, por ejemplo, la historia de Bambi, de que Bambi había pasado, ¿no? Había pasado la mayor parte de su vida en circos y después del circo fue trasladado, estuvo también en zoológicos y, y hace poco recién, bueno, se consiguió su libertad. No, sería interesante escuchar un poco esa historia. Sim, a Bambi ela foi criada por um bom tempo dentro de um circo, sofrendo todos
o tipo de abuso físico e psicológico que a gente conhece muito bem, que a gente sabe que acontece nos circos. E logo depois ela foi parar em um zoológico na cidade de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. E agora, recentemente, né, graças à ajuda de vários movimentos ativistas, graças a advogados animalistas, advogados ambientais, a gente teve essa vitória, tivemos essa conquista de conseguir tirar a Bambi do zoológico, né, da cidade, e ela foi transferida para o Santuário dos Elefantes, que fica na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso do Sul. E esses dias atrás até vi um vídeo dela, ela brincando com os outros elefantes, e foi muito bonito ver ela livre, né, finalmente livre, já no fim da sua vida, porque ela já tem mais de 50 anos, mas pelo menos ela vai ter uma liberdade, vai ter o restante da vida dela, ela vai passar em liberdade agora. Sí, qué fuerte. Esa historia de Bambi sí recorrió el mundo y ha sucedido hace muy poco su liberación. Y, y bueno, y contaban, ¿no? De cómo Bambi justamente ha estado muy de pequeña en circos, empezó en circos, sufriendo abusos y, y bueno, esto para entrenarla también, ¿no? El entrenamiento que reciben los animales en circos no es o sea, no es nada amigable, ¿no? Es justamente castigo, premio, castigo o premio. Si te sale el truco, te dan castigo. O sea, si no te sale el truco, te dan castigo. Si te sale, recién te dan premio. Y el premio muchas veces es tu propio alimento, ¿no? Entonces, para que te resulte atractivo que tu alimento sea un premio, tienes que, muchas veces hasta lo dejan sin comer, muchas veces hasta les dan una dieta bastante mm, mm, limitada de comida. Sim, ela ela estava no zoológico desde o ano de 2014, ou seja, ela passou 6 anos no zoológico, ela passou 6 anos confinada em um espaço completamente fora do natural. E realmente, quando um animal está no cerco, ele precisa fazer truques, né? Como você falou, se ele não faz os truques, é castigado. Eles só recebem premiação, que geralmente é a alimentação deles, é a comida, se eles conseguirem fazer os truques. Enquanto eles não fizerem os truques, eles são sempre castigados. A mesma coisa acontece, inclusive, com golfinhos e orcas nos parques marinhos também. A gente vê muito sobre isso. Tem um, tem eu não sei como é que seria traduzido em espanhol, mas tem um filme que ele se chama Água para Elefantes. Esse filme ele mostra como que é a realidade de animais, principalmente de elefante, dentro de um circo. E mostra claramente isso, que se o elefante ele não faz o truque que o seu adestrador tenta ele fazer, o elefante ele é castigado. Ele é castigado geralmente sempre com a falta de alimentação ou privação do, 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 de um local maior, sempre é colocado em caixotes e, e às vezes até sofrendo, além de sofrer todo um abuso psicológico, ele também sofre muito abuso físico, né, com o uso de bastões, mais conhecido como bull hook, que é como se fosse um espeto, né, que machuca eles. Então essa relação da opressão que os animais sofrem, tanto dentro dos circos quanto depois, quando eles vão parar em zoológicos, eles continuam sendo oprimidos sempre. Imaginar que um elefante de 58 anos passou praticamente a sua vida inteira dentro de um circo e depois passou ainda mais 6 anos dentro de um zoológico, né? E só agora, no final da vida, conseguiu realmente liberdade. É algo que não há mais como se aceitar no mundo atual. É algo que precisa realmente, urgentemente ser abolido.
Claro. ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, cómo los zoológicos tienen alguna especie de convenio, una especie de nexo con los circos? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas é algo muito sutil. Geralmente, quando um animal ele sai de um circo e vai para um zoológico, geralmente é porque o circo recebeu alguma denúncia de maus tratos. Então, então geralmente a justiça faz com que esse animal ele saia dos maus tratos, né? Aos olhos da justiça, isso parece bom para o animal, mas a gente sabe que não é. Porque quando um circo recebe denúncia de maus tratos, o circo é multado, algumas vezes ele é até fechado, né? Tem suas atividades encerradas, e geralmente o próprio Estado, que deveria ser o tutor legal do animal, ele ele simplesmente ele joga os animais de um circo, ele joga em um zoológico, né? Eles só transferem o local da opressão. Entiendo. A ver, vamos a ver. Un ambiente de terror. Recentemente tivemos acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso. Parece que teve o fechamento do zoológico de Wuhan, né? Que é, talvez eu considero um dos piores zoológicos do mundo e que tinha muitos animais que vinham de circos, né? Ah, ya, ¿cómo se llama ese zoológico? Zoológico de Wuhan, na Argentina. Ah, ya, ya. Uy, sería bueno también escuchar ahí un poco esa versión, ¿no? Sí, claro, sí escuché que llevaban animales de todo Latinoamérica, ahí muchas veces, ¿no? De Brasil también me parece. Sim. Eu acho que teve algum animal do zoológico de Wuhan que veio para o Brasil. Era um zoológico que mais simplesmente não tinham nenhuma alimentação. Muitos morreram, né, por falta de alimentos. Ele foi conhecido como o Zoo dos Tigres. Havia muitos tigres lá. Ele fica próximo a Buenos Aires. São acho que pouco mais de 70 quilômetros de Buenos Aires. E, e era um. E acho que um dos maiores problemas de zoológicos e de circos são os visitantes e são principalmente turistas. Né? Por exemplo, esse zoológico que foi fechado, o zoológico de Wuhan, em Buenos Aires, muitos brasileiros iam lá, iam para a Argentina para poder visitar esse zoológico. Né? Era a maior parte dos turistas que iam para a Argentina para visitar o zoológico de Wuhan eram brasileiros. Era aproximadamente 70% da visitação que tinha nesse zoológico era financiada por brasileiros, infelizmente. Claro. Eu acredito, até pela história do zoológico de Wuhan, onde haviam denúncias de que os animais eram dopados, eu acho que isso também acontece muito em circos. Eu acho que os animais, nos circos, eles também são dopados. Porque eles apresentam uma forma muito mansa de agirem, né? Principalmente tigres e leões, que são animais bem ferozes. Nos circos eles não parecem assim tão ferozes, né? Não parecem ser tão selvagens. Eu acredito que também em circos
também haja esse fator de dopar o animal, para ele ter um comportamento um pouco mais ameno, mais dócil até. Claro, sí, sí, sí he visto, o sea, sí hay bastantes evidencias de que dopan a los animales, muchas veces, sean en circos, hasta en zoológicos también, para, y terminan mostrando, ¿no? Un carácter distinto al que mostraría el animal en su hábitat natural. Sim, eles parecem sempre muito mansos, né? E eu acredito que os circos tá havendo bastante uma existe uma falta de interesse das pessoas hoje em dia em verem animais em circo, né? Tem outro circo famoso também, que é o Higgins Bros, nos Estados Unidos também. Parece que sempre teve várias denúncias em relação ao maus tratos aos animais. Eu acho que a sociedade, né, as pessoas, elas começaram a perceber que não é mais divertido ver animais em circo. E os próprios circos também, eles acabam. Há casos, já ouvi falar sobre casos de circos que abandonam os animais, né? Ou eles tentam devolver para a natureza depois que o animal já é um animal completamente domesticado, que já tem seus traumas, e eles não conseguem mais manter esses animais, porque o circo hoje em dia não é algo que seja tão lucrativo, né? Então, muitos circos acabam até abandonando os animais sem nenhum preparo de volta na natureza, simplesmente descartam esses animais de volta depois de serem muito tempo usados, porque os circos não conseguem mais manter animais, né? Assim como os zoológicos também não conseguem, hoje em dia, manter os animais, porque sempre não há uma ajuda dos estados, né, onde tem, sempre precisam achar alguma alternativa, e muitos acabam realmente parando com os espetáculos com animais, assim. Eu acho que a gente vive uma mudança onde esses locais eles tendem a deixarem o abuso animal, porque eles não conseguem mais manter, não há mais um lucro para eles manter esses animais. Claro, por ejemplo, también recuerdo cómo una vez mostraban cómo por ejemplo, un elefante estaba, ¿no? en- encadenado en un circo, a a un tubo, ¿no? A un tubo tal vez delgado, ¿no? Pero eh, ya era muy grande el elefante, entonces uno pensaría que sería fácil que el elefante se libere de ese tubo, ¿no? Pero el hecho de haber estado desde tan pequeño encerrado y encadenado, por ejemplo, a ese mismo tubo, hacía que ya había perdido completamente la voluntad de liberarse. Entonces, aún cuando ya creció, aún teniendo la capacidad de liberarse, ya su mente había estado doblegada y ya no intentaba siquiera liberarse, lo cual era muy, muy triste, pues, ¿no? Sim, os animais, existem muitos que às vezes são pegos na natureza, ainda pequenos, ainda filhotes, e são levados para circos e zoológicos, e eles acabam perdendo, eu acho que aquele instinto natural deles, né? De tanto tempo que eles passam confinados, né? Realmente encarcerados dentro desses locais de zoos e circos, a, a necessidade natural, o instinto natural deles acaba sendo suprimido. Eles acabam não se reconhecendo como um animal selvagem, como um animal exótico livre. Então eles têm muitos dos seus sentidos naturais são suprimidos, justamente por causa desse tanto tempo de convívio encarcerados.
Pero igual desde acá hacemos un llamado, ¿no? A las personas que se enteran de la existencia de animales en, en circos, hacer las denuncias respectivas, ¿no? A hacer todo lo posible para visibilizar la explotación que están sufriendo los animales aí. Forma de mal, ela precisa ser combatida. A gente, se a gente for levar na raiz de toda essa opressão que os animais passam nesses centros, todos esses centros eles têm ligação, né? Os zoológicos, circos, rodeios, a gente vê muitos animais rodeios indo parar também em circos, né? Principalmente touros. E é muito triste ver que mesmo a gente em plena pandemia, mesmo a gente tendo ficado, acho que aproximadamente aqui no Brasil foram aproximadamente 4 meses de quarentena, as pessoas ainda não perceberam que manter animais em cárcere privado apenas por entretenimento, por uma questão de lazer, não é ético, né? Não tem nada de humano em ver um animal sendo obrigado a fazer aquilo que está fora da sua natureza. Mas eu acredito que os circos com animais, eles vão acabar, não muito distante, mas eles vão acabar sendo extintos. A gente vê felinos, grandes felinos, elefantes, macacos, que é completamente incompatível com a dinâmica dos circos, né? Porque quando os animais eles não estão fazendo as representações que eles são obrigados, eles sempre estão em caixotes, sempre estão enjaulados, sem nenhuma condição de movimentação, assim como acontece em muitos zoos, onde animais não têm o espaço que eles teriam na natureza. Não existe mais fundamentos para se manter animais, seja eles em circos ou zoológicos. Não tem mais nenhum fundamento que permita isso. A ver si alguien del público tiene alguna pregunta respecto a los zoológicos o los circos, también puede hacerla. Algo que también aquí se ve, por ejemplo aquí en Perú, es cuando algunos de estos circos, los animales escapan, muchas veces los animales escapan de los circos y cuando escapan terminan a veces siendo encontrados por personas que viven tal vez cerca a estos circos, porque los circos son como, a veces son temporales, o simplemente arman una carpa en cualquier lugar y ahí mismo llevan a todos sus animales, ¿no? Y Sim. muchas veces son estos, pues, ¿no? Perros, son como comentan gallos, y bueno, y se escapan, entonces terminan muchas veces en manos de la misma población que vive cerca ahí. Y bueno, como lo mencionábamos, ¿no? Si los animales son chicos, en un momento es como que qué bonito, y cuando ya crecen muchas veces terminan abandonándolos, terminando a la deriva, ¿no?
Sim, é bem interessante isso que você falou. Os circos nunca são locais é, fixos, eles nunca são locais fixos, eles armam as suas tendas em espaços variados, sempre são itinerantes, né? Eu estava vendo um dado hoje, o, o zoológico da capital do Brasil aqui, né, o zoológico de Brasília, a maior parte dos animais que estão hoje no zoológico, eles vieram exatamente de circos. Eles vieram por causa de maus tratos em circos. E esses animais, eles passam tanto tempo sendo maltratados que eles acabam tendo um sistema de defesa onde eles sempre têm medo, né? Aí, quando se vai em um zoológico, você vê muito o animal, ele não fica muito perto da grade, ele não se aproxima muito, ele tem todos aqueles sinais de zoonoses, né, de ficar se movimentando de um lado para o outro, de ficar balançando a cabeça, procurando talvez, eu acredito que procurando um espaço maior. E esses traumas, eles vêm do tempo em que eles permaneceram em o circo, né? Então, e os circos, como sendo locais itinerantes, locais que nunca estão fixos em apenas um lugar, e muitos animais escapam. E quando eles não são mortos pela população, pelas pessoas, eles acabam morrendo de fome, né? Porque eles não têm, eles não, o circo suprime a, a, o instinto selvagem dele de procurar alimento, assim. Sí, sí, eso es verdad. Esto de los circos, tanto como, por ejemplo, estos parques acuáticos que terminan siendo básicamente un circo con animales, también terminan siendo, pero no lo consideran así, ¿no? Lo consideran como algo distinto. Pero los parques acuáticos tienen el mismo mecanismo que un circo con animales, porque Sim, para, para domesticar, para que estos animales salten, hagan las piruetas y todo esto, siguen el mismo proceso que siguen los animales de los circos. Como comentaba, ¿no? Les reducen su alimentación, o sea, los hacen pasar hambre y para que cuando hagan las piruetas recién se puedan acceder a comer, o sea, a poder alimentarse. Entonces, muchas veces antes de cada presentación los animales no les dan alimento, no les dan alimento. Y para que un animal haga piruetas, para que un animal haga algo que está fuera completamente de su comportamiento natural, lo que se hace es eso, es doblegar su voluntad, es destruir sus propios instintos. Y bueno, eso es algo bastante doloroso para los animales, es sufrimiento constante. Y muchas personas tal vez no lo consideran, pueden pensar qué lindo que el perro, por ejemplo, se pare en cuatro patas, en dos patas y empieza a caminar. No es lindo, o sea, el animal muchas veces está completamente asustado, lo está haciendo hasta en- como que en un momento de pánico, pues, al ver tanta gente también está en pánico, pero sin embargo lo hace porque sabe que si falla va a haber un castigo y un castigo muy duro muchas veces. sim. No, também tem os parques marinhos e aquários são muito parecidos com os circos, Ujú. apesar de serem animais diferentes, né? Mas todo esse sistema de opressão que acontece nos circos acontece também em parques marinhos. Isso foi, inclusive, denunciado, né, com o documentário Blackfish, que mostra como é o treinamento de orcas, onde a mesma coisa que acontece nos circos para os animais fazerem os truques, os malabares, eles só recebem comida se conseguirem fazer os truques. E nos parques marinhos, como SeaWorld, Marineland, o Mundo Marino, também acontece isso com os animais também, né? Com as orcas e com golfinhos. Eles precisam fazer truques, senão eles têm uma alimentação
é negada a alimentação para eles, uma alimentação correta para eles, eles passam fome e também passam por agressões físicas também. As orcas, inclusive, a barbatana delas em parques marinhos ela é curvada, né? E enquanto que na natureza não, na natureza ela é reta. E isso é uma demonstração clara de maus tratos e de supressão dos instintos selvagens de um animal. Um animal na natureza ele faz o, o malabares dele, ele faz de forma natural, né? Ele faz quando ele quer, quando ele está feliz, porque tem todo um espaço bem amplo para ele se movimentar. E quando ele está num parque marinho, ele já não é o mesmo comportamento que ele tem na natureza. Então, esses locais, parques marinhos, zoológicos, circos, aquários, eles suprimem o instinto natural dos animais. Eles fazem, eu vejo como um grande centro de opressão mesmo, porque eu costumo falar até que um animal em um circo ou em um parque marinho, ele começa a morrer pela alma dele. A alma dele é a primeira coisa que morre, para depois morrer o corpo dele. Hola a todos, disculpen la tardanza aquí bajo del Prat de Costa Rica. Quería agregar a eso que estaba diciendo Paulo sobre el documental de SeaWorld y todo lo que ha expuesto respecto a los acuarios, ¿no? Que es básicamente un circo acuático. Y hace unos días yo compartí como la información o así como el afiche del documental en Twitter y una persona, no sé quién, de la nada salió como a defender la actividad de este lugar, ¿no? Eh, a defender el encierro y a defender la esclavitud, básicamente, porque decía que ahí lo que hacen no es violencia, que lo que hacen lo hacen por el beneficio de las orcas. Y yo le preguntaba así como, ¿por qué dices eso si las orcas en su estado natural nadan decenas o cientos de kilómetros en un día y ahí en SeaWorld están viviendo en una piscina, ¿no? En una tina para ellos? Y la persona decía que precisamente por eso era algo bueno, porque en la naturaleza tienen que nadar muchísimo para alimentarse y en cambio en SeaWorld les dan el alimento siempre que quieran, digamos, y que no tienen que esforzarse. Y que en la naturaleza estarían expuestos a que los casen, estarían expuestos a algún depredador, a algo y que lo que sea, ¿no? Y que en SeaWorld los tienen con buena salud, que tienen veterinarios a la disposición y no sé qué, y bla, bla, bla. Y a mí me parece interesante cómo las personas que defienden estos lugares buscan cualquier excusa, ¿no? Se buscan escudar en cualquier pretexto que realmente no tiene sentido, porque si uno lo piensa, o sea, las orcas y en general muchas especies animales han estado antes del ser humano en la Tierra, ¿no? Han evolucionado para sobrevivir por su cuenta y han estado hace más tiempo que nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que necesiten de nosotros para sobrevivir si han estado desde antes, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos en esas cosas y que no nos callemos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos exactamente qué hacen en SeaWorld, ¿no? O sea, solo podemos basarnos en los reportajes y en las denuncias y todo, pero, o sea, es obvio que una orca que puede vivir 40 años afuera en su estado natural, pero solo vive 20 en cautiverio, es obvio que no vive bien, ¿verdad? Y sí, o sea, los acuarios son igual que un circo, es lo mismo y es triste ver lo que les pasa. Y también otro tema que hay bueno, no sé si ya lo hablaron,
pero respecto a los circos o los acuarios, es el peligro que enfrentan, o sea, el peligro al que se exponen los seres humanos que que entrenan y que domestican a esos animales, ¿no? Porque cuántos reportes de que, por ejemplo, en SeaWorld, de que las orcas incluso matan a alguno de sus, entre comillas, cuidadores, ¿no? Porque, o sea, el estrés y el estrés constante y las ganas de salir claramente saca el instinto salvaje de supervivencia del animal y ataca al ser humano, ¿no? Igual en los circos. O sea, yo he visto videos de leones, de tigres, de jaguares, que no solo atacan a los cuidadores o a los entrenadores, sino que al público, ¿no? Que saltan la barda y atacan al público, lo cual, o sea, claramente es razón suficiente para abolir estos lugares, pero de nuevo nos excusamos en pretextos sin sentido para mantener la esclavitud, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente hay un ejemplo ahí de una orca que se llamaba Morgan. No sé si por ahí escucharon de ella, que salió o sea, estaba en un parque marino, se lanzó fuera del agua y no quiso volver siquiera a entrar. Es como que estaba esperando morir y salieron muchas organizaciones a denunciar como que esta orca de verdad estaba buscando suicidarse, porque no tenía más ganas de seguir participando de estos eventos, ¿no? Es como que se rehusó a seguir el juego a estos entrenadores que intentan pues domesticarlos, ¿no? Constantemente. Y es muy triste eso. Sí, claramente, es súper triste que, o sea, el estrés y la dominación y la violencia que viven es tan grande que se rehúsan a estar en el lugar natural para ellas, ¿no? O sea, lo natural para una orca y cualquier pez es estar en el agua y el hecho de que no quiera volver ahí, o sea, es realmente, o sea, nadie puede negarlo y nadie puede contradecir que lo que le estamos haciendo es violencia y estamos cambiando su comportamiento y lo estamos afectando grandemente. A Marro falou uma coisa muito interessante, que as pessoas que defendem a presença desses animais em parques marinhos, elas sempre falam que as orcas na natureza iriam morrer, porque elas nadam muito, porque elas têm que buscar alimento. Só que as pessoas não compreendem, não entendem que, por ser um animal com porte grande, ser um animal grande, ela precisa nadar. As orcas na natureza, elas nadam milhas e milhas, milhares de quilômetros, porque elas precisam, um exercício para elas até. A gente vê uma situação que é conhecida no mundo inteiro, que é da orca lolita, onde ela fica praticamente dentro de uma piscina. Aquilo é uma piscina para ela. Ela fica nadando em círculos, círculos infinitamente, porque ela não tem mais espaço para nadar. E a gente vê outra coisa que a Márcio falou também, foi que eu achei bem pertinente, é que os animais nos circos, eles sempre atacam os tratadores, né? Em zoológicos também. Raramente eles atacam o público. Eu vejo isso como uma forma de defesa dos animais. Quando ele ataca um tratador, teve um caso também de parque marinho também, onde a orca pegou e atacou também a tratadora, chegou a matar a tratadora, ficou bem conhecido no mundo inteiro esse caso. Eu acredito que os animais eles atacam os tratadores, porque os tratadores eles é uma forma de defesa para se defender de mais maus tratos ainda que eles sofrem. Porque quem tem um contato direto todos os dias, toda hora, com esses animais encarcerados, são os tratadores. E quase sempre os tratadores maltratam esses animais, suprimem a sua comida em troca de truques, e com o tempo esses animais eles se tornam agressivos apenas com os tratadores. É uma forma de defesa deles, porque acho que chega um momento em que
eles não suportam mais maus tratos, eles começam a sentir muito medo do tratador, depois de tantos maus tratos que tiveram, e a única forma de defesa deles é atacar os maltratadores. Isso é bem, acho que é bem claro, é algo psicológico nos animais. A única forma deles se defender é eles se atacando, porque eles já passam toda uma vida, né, sendo com sua liberdade privada e sendo sempre agredidos. Então a gente vê muitos casos desse, onde os animais, sejam em circos, zoológicos ou parques marinhos, atacam apenas os tratadores. Nunca atacam uma pessoa aleatória ou alguém do público. Sempre o ataque é em cima dos tratadores. Então essa é uma forma de defesa desses animais que sempre são maltratados. Así es, así es. Por ejemplo, acá tengo otra historia que es de una orca que se llama Hugo. Estuvo en Miami en un parque acuático también. Y Hugo estuvo 10 años en cautiverio y se terminó suicidando. Se empezó a dar golpes repetidas veces contra un muro de hormigón que había ahí en el parque acuático y terminó ahí muerto. Entonces, o sea, queda claro para los espectadores y para la ciencia misma que el estrés es real, el estrés que sufren estos animales es real. O sea, quitarle la libertad a un animal muchas veces es lo único que se le puede quitar, ¿no? O sea, se le puede quitar eso y se le puede quitar la vida. Y muchas veces es lo mismo. O sea, quitarle al final, así como a los seres humanos, ¿no? Si a un ser humano nadie le quita la libertad y el ser humano va a estar como perfecto, ¿no? O sea, las personas que están en la cárcel humana, por ejemplo, no es como que están súper felices porque les lleven su comida, porque tengan comida y porque tengan un lugar donde dormir. Nadie está feliz en la cárcel sin libertad. Es una de las necesidades más primarias que tenemos como especie consciente, tanto los animales como los seres humanos. Sim, tem muitos casos de que os animais, principalmente animais em parques marinhos, acontece muito isso, dos animais cometerem suicídio, né? Porque eles já não suportam tanto assim. Então, existe um nível de estresse muito grande desses animais e eles acabam, né, são seres cientes, são seres que sentem dor, que sentem fome, que sentem medo, que têm a capacidade de constituírem suas famílias, de constituírem seu grupo de amigos. São seres muito inteligentes, que têm os mesmos sentidos que nós, seres humanos. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, passamos por períodos de estresse, por períodos de depressão, os animais, eles têm os mesmos sentidos que a gente. Eu estava conversando com uma pessoa, eu acho que foi ontem, que eu falei que, tipo, a média de vida do brasileiro é de 76 anos, né? Aí eu estava conversando com a pessoa sobre isso. Se a gente pega alguém aqui no Brasil, desde o momento em que ela nasce, e coloca ela fica em casa, só em casa, sem sair para lugar nenhum, sem sair para o bairro vizinho, ou para um shopping, ou para qualquer outra coisa. Se ela ficar, a média de vida de um brasileiro ficar 76 anos, só em casa, aprisionado em casa, isso não é uma vida boa. É a mesma coisa um animal no circo, no zoológico, no parque marinho, ele passar a vida inteira dele encarcerado. Aqui a gente teve recentemente um leão que ele morreu, né? E por mais absurdo que pareça, a própria prefeitura da cidade, eles não perceberam que o leão tinha morrido. E eles falaram até que, porque o zoológico da cidade ficou 4 meses fechado durante a quarentena,
E hoje em dia ativistas estão questionando se realmente, questionando, querendo o laudo para saber a causa real da morte desse leão, e questionando por que nesses 4 meses ninguém tinha percebido que um leão no zoológico ele tinha morrido. Se não apenas o leão, mas os outros animais que ainda residem nesse zoológico, se eles não tinha nenhum tratador, um biólogo, um veterinário que estava ali olhando para eles. Só foram perceber a morte do leão depois que o zoológico voltou a abrir, voltou a receber visitantes, e o visitante pegou e sentiu falta do leão. Aí que os tratadores foram procurar o leão e acharam o leão morto. De tão absurdo, chega a ser meio surreal. Parece até uma história fictícia, mas que é a realidade do que aconteceu agora no Brasil. Então, e é um leão que a média da espécie é de 15 anos na natureza. Só que ele passou a vida inteira dele, desde o seu nascimento, foi de circo e zoológico. Ele passou os 15 anos de vida que ele tinha, que deveria ser uma vida livre, ele passou 15 anos dentro de um zoológico, 15 anos encarcerado. Aí você pega uma pessoa, você pega um brasileiro, que tem uma média de 76 anos, imagina como seria viver toda a sua vida dentro de casa, sem poder sair para lugar nenhum, sem ter contato com outros seres humanos. É a mesma coisa que acontece com os animais nesses centros de opressão. Eles passam toda uma vida enclausurados, toda uma vida encarcerados, e é por isso que eles obtêm doenças que eles não teriam se estivessem realmente em seus habitats. É por isso que eles apresentam sempre sinais de zoonoses, sempre apresentam sinais de estresse, sempre apresentam sinais de depressão. Eu lembro até hoje, em acho que 2016, a gente fez protestos no zoológico, o mesmo zoológico que morreu o leão recentemente, a gente fez protestos na cidade para retirar os animais, para que os animais fossem levados para santuários. E é um zoológico público, onde não há, o visitante ele tem uma entrada livre, não é uma entrada pagante. E eu lembro até hoje que quando a gente foi, na primeira manifestação, ficamos 2 meses fazendo protesto contra o zoológico, tinha um hipopótamo e eu nunca vou esquecer o olhar desse animal, porque dava para sentir no olhar dele que ele estava num estado bem profundo de depressão já. E fora os outros animais que apresentavam sinais de zoonose. Interesante, interesante eso que mencionas, Paulo. Sí, es justo lo que hablábamos el lunes, ¿verdad? De que los animales están viviendo en cuarentena permanente, o sea, así como explicaba Pablo de ese caso del señor que tiene arresto domiciliario, ¿verdad? De que está en su casa desde hace mucho tiempo. Así los animales, ¿no? Ya sea circo o zoológico, mientras sea rentable, mientras le puedan sacar dinero a esos animales, los van a tener ahí. Los van a tener ahí y los van a obligar a hacer esos trucos y todo. Y, o sea, creo que lo que decíamos el lunes es bastante claro, hay que ponernos en el lugar de ellos y, o sea, lo hemos experimentado un poco, relativamente poco, a comparación, ¿no? Porque lo que mencionábamos, ¿no? Que nosotros sabemos por qué estamos haciendo la cuarentena, sabemos por qué estamos en casa, encerrados, sabemos que es por nuestro propio bien y de alguna manera, en mayor o menor medida, tenemos las maneras de entretenernos, de pasar el tiempo, de despejar la mente, pero los animales no entienden por qué están encerrados, no entienden por qué los obligan a hacer esas cosas, no entienden que, o sea, seguramente se preguntan hasta cuándo, ¿verdad? Y lastimosamente la respuesta es hasta siempre, a menos que hagamos algo al respecto. Entonces, es importante que no olvidemos lo que pasamos durante la cuarentena, tenerlo muy presente porque es la realidad de esos animales, es
es la realidad constante. Nosotros fue por un tiempo definido, ¿no? O sea, fueron unos meses o podrán ser más, pero sabemos que en algún momento se tiene que acabar, ¿no? Pero los animales van a estar ahí a menos que hagamos algo. Y hay otro caso que a mí, o sea, es muy, no sé, me ha llegado mucho al corazón de todos, de todos los casos que uno ha visto en la vida, ¿no? Pero no sé si ya lo mencionaron, el caso del gorila Harambe en un zoológico de Estados Unidos, que, o sea, murió ni siquiera por algo que él hizo, que fue, lo que sucedió fue que ahí iba una familia, ¿verdad? En el zoológico viendo todo y se descuidaron de un niño y el niño por acercarse a ver al gorila cayó dentro de su recinto, porque no era un recinto cerrado completamente, sino que era como una fosa, o sea, como un hueco grande en el suelo donde el gorila no podía escapar, ¿no? Pero, o sea, sí estaba como bien ambientado, tenía como un río que cruzaba, era una fosa grandísima. Entonces el niño cayó de la caída, como que se desmayó un poco. Y el gorila, o sea, hay mucha como especulación al respecto. Unos dicen de que el gorila lo estaba intentando proteger, otros que lo estaba atacando. Y bueno, en mi opinión personal, si un gorila va a atacar a un niño, obviamente no lo va a dejar vivo, ¿no? Porque es un gorila de espalda así plateada, enorme, y era un niño como de 6, 7 años. Entonces, lo que se ve en el video es que el gorila como que lo agarra de la pierna y lo empieza a arrastrar de un lado para otro, pero, o sea, y él veía como hacia arriba, ¿no? Hacia los otros humanos. Claramente todo el mundo estaba vuelto loco, gritando, pidiendo ayuda por el niño. Y lo que hicieron los cuidadores, sí, cuidadores, digamos, del zoológico fue dispararle al gorila. Fue dispararle al gorila para que soltara al niño y evidentemente el gorila falleció, ¿no? Entonces, o sea, es terrible que estas cosas pasen, de que las vidas humanas se pongan en peligro, claramente, ¿verdad? Ya sea en zoológicos o en circos, pero también es terrible que lo que tengamos que exigir es la muerte del animal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que los condenemos a estar encerrados y al menor, o sea, y a cualquier cosa les disparamos? Y, o si no les disparan, o solo los duermen o lo que sea, el público dice, no, ese animal hay que sacrificarlo, es un peligro. Y, o sea, claramente es un peligro porque no está en su hábitat, es un animal salvaje, él necesita estar afuera. Entonces, o sea, hay que ponernos la mano en el corazón y estar conscientes de que si nosotros sentimos estrés en la cuarentena, en nuestra casa, con todas las comodidades que podamos tener, o sea, un animal la pasa muchísimo, muchísimo peor que nosotros. Sim, a gente, esse período de quarentena que a gente fica durante essa atual pandemia, não pode nem ser comparada com a quarentena que os animais passam nesses locais. Realmente, eles têm uma quarentena eterna, né? Eles passam toda a sua vida trancados, eles realmente não sabem, eles não conseguem compreender por que eles estão atrás de grades, atrás de muros, porque eles estão dentro de locais que para eles é mais como uma piscina e não um grande oceano, enquanto que nós humanos, a gente costuma reclamar dessa quarentena que temos que ter para proteger a nós, proteger aos nossos próximos, mas a gente tem todas as comodidades, né? Dentro de casa nós temos internet, onde a gente pode fazer nossas compras através da internet, temos o entretenimento da televisão, do rádio, e mesmo assim a gente não chega a ter sequer 1% do sofrimento que esses animais passam. Eu lembro bem da história do Harambe, uma história que circulou pelo mundo inteiro. Na minha opinião, eu acho que ele deve ter percebido a criança como um dos seus, né, como um pequeno macaquinho também. E quem conhece um pouco sobre a vida de símios sabe que macacos, gorilas, eles brincam com seus filhotes, jogando para cima, arrastando pela perna, pela patinha, e ele deve ter
ter achado que era um outro macaco, mas as pessoas realmente elas ficaram assustadas, né, com toda a situação de uma criança caindo dentro de um recinto que não era, né, claramente não era um recinto que estava realmente adequado ao animal, e, e aí as autoridades tiveram que intervir, atirando no Harambe. E isso não foi a primeira vez, e também eu acredito que não será a única. Acho que isso pode ocorrer enquanto animais estiverem encarcerados, enquanto animais estiverem sendo vistos e usados e objetificados pela sociedade como forma de entretenimento. Isso tende a voltar a acontecer sempre, né? Tem alguns casos que aconteceram, eu não vou lembrar agora, mas eu cheguei a ver algumas notícias de que animais foram mortos porque eles atacaram algum visitante ou porque escaparam dos seus recintos. Um fato bem curioso que quando começou a pandemia do Covid-19, ou quando as pessoas tiveram que ficar em quarentena dentro de suas casas, os animais eles começaram a aparecer nas ruas. Eles começaram a aparecer em áreas urbanas porque não tinha mais seres humanos circulando pelas áreas urbanas. Os animais em várias locais do mundo, os animais eles tomaram as ruas das áreas urbanas porque digamos que de uma forma original até, essas áreas urbanas elas pertencem aos animais. O ser humano ele vem, né, foi dito em uma outra videoconferência dias atrás até, em uma outra charla que sobre a questão dos habitats. A gente precisa proteger os habitats, a gente precisa de reservas ambientais para que os animais tenham seus habitats mesmo, para que eles não sejam deslocados dos seus habitats naturais para circos, zoológicos, parques marinhos como forma de entretenimento. Não há. Nós temos hoje tecnologias que permitem toda forma de entretenimento, toda forma de educação ambiental. Não é, em pleno século XXI, não é mais admissível que se explore animais dessa forma, que se oprimam os seus sentidos, que se oprimam os seus gostos, né, os seus gestos naturais. Não, não é mais aceitável que a gente viva numa sociedade tão opressora a outros seres. Exacto, muy de acuerdo contigo, Pablo. Tenemos que cambiar un poco, pues, esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de que los animales están para los seres humanos, digamos, ¿no? Para su uso. Hay muchas, o sea, hay una historia tal vez que quiero comentar que se llama, que tiene que ver con un elefante que se llamaba Tique. Es un elefante que muere como en 1994. Muchos tal vez defensores de los animales lo conocen. Es un caso que repercutió mucho, básicamente porque es un elefante que se le pasó toda su vida queriendo ser libre. Y con querer ser libre no solamente lo digo porque tenía las ganas, sino porque lo intentó. Lo intentó muchas veces, intentó escaparse desde que estuvo en el tráfico de animales, desde cuando también estuvo en circos, y casi se pasó toda su vida en cautiverio, ¿no? Pero nunca dejó de intentar. Tuvo muchos intentos de escape durante toda su vida. Y bueno, en uno de estos intentos de escape es donde al, el, Taik se escapa, empieza a correr por las calles intentando, pues, o sea, sin saber a dónde ir realmente, ¿no? Simplemente saber, teniendo claro que no quería quedarse en cautiverio donde estaba. Y bueno, y ahí es donde la policía lo encuentra y le empiezan a disparar. Y bueno, le dieron como 87 balas para que pueda caer el animal y
bueno, al final lo lograron, ¿no? Ahí es donde muere Taik, y, y bueno, termina siendo un caso emblemático, ¿no? Y dejando súper claro que los animales quieren ser libres, o sea, los animales tienen sus propios intereses, no, de obligarlos, no, o sea, es éticamente mal, o sea, es evidentemente que está mal, porque si sabemos que, o sea, si el ser humano tiene, tiene la noción, ¿no? De que los pies de los animales, por ejemplo, sirven para caminar, ¿no? Las alas sirven para volar, los ojos para ver de los animales, ¿por qué pensaríamos que, no sé, que el cerebro no es para tomar conciencia, para entender la situación en la que estamos poniendo al animal? O sea, ellos son conscientes, son muy conscientes de lo que le estamos haciendo. Sin embargo, no tienen la herramienta muchas veces para poder escaparse, no tienen la astucia para poder escaparse del ser humano, y el ser humano se aprovecha de ser mucho más astuto tal vez que un animal, y termina condenándolo y usándolo por el resto de su vida, ¿no? Sim, nós, seres humanos, temos uma capacidade de compreensão e de fugirmos ou interagirmos em situações. Os animais eles já não têm essa capacidade de compreensão tão bem definida como nós humanos. Se nós estamos em uma situação de perigo ou uma situação de enfermidade, nós sabemos o que fazer. Os animais eles já não têm uma compreensão completa disso. E chega a ser desumano, né, a forma como a gente trata animais, né, encarcerando eles. E eu vejo que a gente, em plena pandemia, parece que as pessoas ainda não acordaram para a realidade do sofrimento animal. As pessoas, né, a gente sempre pede para que as pessoas sempre se coloquem no lugar do animal, né? Principalmente durante essa quarentena, né? A gente tem que, por algum momento, se colocar no lugar do animal, onde a gente não possa circular, onde a gente não possa ter um espaço maior, onde a gente não possa ver nossos familiares, nossos amigos, não podemos ir aos locais que gostaríamos de ir, que sempre estamos acostumados a ir. Seres humanos hoje vivem uma quarentena que ela é comparável com a quarentena que os animais vivem nesses locais. A única diferença é que a quarentena que a gente se encontra hoje em dia, durante a pandemia, a gente sabe que essa quarentena ela vai acabar, ela vai passar, porque a pandemia vai passar. Só que para os animais, não. Os animais, eles tem muitos zoológicos, principalmente, que fazem o falso discurso de conservação de espécies, fazendo a procriação de espécies, mas esses animais, eles nascem em zoológicos, nascem em circos, nascem em parques marinhos, e eles morrem nesses mesmos locais. Eles nunca têm a chance da liberdade mesmo. Eles passam toda uma vida, desde o seu nascimento até a sua morte, tendo todos os seus instintos selvagens sendo suprimidos. Então, isso não é humano. Isso está muito longe de ser humano, quando você suprime as necessidades básicas de um animais, você não está sendo humano. Tem uma frase que diz, eu não lembro agora qual que é o autor, que até fala que para os animais, nós somos os nazistas, né? Porque somos nós quem suprimimos todas as suas necessidades, somos nós que oprimimos tudo o que um animal deveria ter de liberdade. Então é triste ver que o ser humano ele causa tanto mal aos animais. Eu costumo falar, essa é uma visão pessoal que eu tenho, de que os animais eles são os donos originais do planeta Terra. Eles são os donos originais deste mundo, né? Foram eles que vieram primeiro. Então, a gente precisa aprender a dividir o mesmo planeta com os animais. A gente está entrando aí que é considerada a sexta maior extinção em massa da história da humanidade.
E uma das espécies que é listada como uma das espécies que podem ser extintas é a própria espécie humana. A espécie humana vem causando sua própria extinção. Eu sempre falo, quando eu sou chamado, quando o Voz em Luta é chamado para alguma palestra, algum bate-papo assim, presencial com algum grupo de pessoas, que eu sempre falo, na natureza, a zebra, por exemplo, a zebra, a ovelha, o coiote, são presas de um leão. Só que o leão, ele nunca vai ser o responsável pela extinção dessas outras espécies. O leão nunca vai ser responsável pela extinção de uma girafa, que é uma das suas presas naturais. Quem está sendo o responsável pela extinção dessas espécies é o ser humano. O ser humano é a única espécie que é responsável pela extinção de outras. As outras espécies não são. Um gato, um gatito, ele não é responsável pela extinção de um rato, que é a sua presa natural. Mas o ser humano é responsável pela extinção dessas espécies. Então, o maior problema que a gente tem é o especismo. O especismo, eu acho que ele é a raiz de todas as opressões que existem. Então, a gente precisa repensar quais são os nossos conceitos de valores, de ética, de compaixão, de empatia. Não adianta a gente ser empático com outro humano e não ser empático com os animais. A gente precisa ser empático com todo ser vivo. Sí, eso que menciona Paula es sumamente importante y se relaciona con lo que estábamos hablando el otro día de conservación de hábitats. O sea, muchas de las excusas que también dan para tener zoológicos y para tener lugares como SeaWorld y similares es que en su estado natural, si los, digamos, se están muriendo en sus hábitats, no tienen comida, no tienen área, pero si nos preguntamos la razón por qué, siempre vamos a encontrar que es por las actividades de los humanos, ¿no? Porque las manchas urbanas se están expandiendo hacia las áreas silvestres, porque la cacería, porque la tala de árboles está reduciendo el área no solo de los animales grandes, depredadores que conocemos como leones, tigres, jaguares, sino también de sus presas, ya sea herbívoros, ya sean mamíferos más pequeños. Entonces, claramente, al no tener área para trasladarse, así tampoco van a tener área para comer. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? De que si queremos ayudar a los animales, no solo es como no cazarlos o no comprar sus partes, sino defender sus áreas, habituales, defender o sea, exigir que se proteja por ley sus áreas naturales. Así como decía Paulo, que ahora con la cuarentena hemos visto en varias ciudades del mundo de que los animales han vuelto a las ciudades porque la actividad humana se redujo. Pero sí, claramente porque esas áreas eran de ellos antes de que nosotros llegáramos. Es simplemente que estamos ocupando sus áreas naturales, sus áreas ancestrales, ¿no? Entonces, proteger las áreas silvestres es proteger a los animales en sí. Y si ellos no encuentran comida en sus hábitats, es porque se las estamos quitando. Si las ballenas tienen que nadar más distancias para comer, es porque le estamos quitando su comida, porque estamos pescando su comida natural, porque estamos reduciendo sus áreas de hábitat, ya sea por contaminación de petróleo, por tráfico o sea, ya por el mismo tráfico de los barcos. Entonces, conservar la naturaleza, conservar las áreas naturales es también conservar a los animales. Tener empatía con los animales también necesita empatía con las áreas silvestres, ¿no? O sea, no es solo a los animales, sino lo que ellos necesitan para vivir, que son sus áreas y sus presas y su flora, o sea, hay que también conservar la flora natural. Todas estas plantaciones de monocultivos está acabando con la diversidad de plantas y eso repercute en toda la cadena, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ver más allá, ¿no? O sea, no solo ver al animal en el zoológico, sino ver
los otros que están en libertad y lo que ellos necesitan para seguir en libertad. Sim, a espécie humana, ela vem destruindo tudo, ela vem ocupando espaços que são dos animais. Esses animais, eles durante a quarentena, eles, né, ocuparam áreas urbanas que eram deles antes. Mas o ser humano, ele vem destruindo esses habitats, eles vêm construindo shoppings, prédios, condomínios, vendas, e é um espaço que é dos animais, é o habitat deles. E não só a gente vem destruindo os habitats desses animais, os habitats naturais deles, mas a gente vem acabando, extinguindo espécies. Muitas espécies por ano são extinguidas, e não apenas espécies animais, mas inclusive espécies de plantas que servem como remédios também, que são estudadas para a produção de remédios naturais. A gente vem destruindo todo um ecossistema com construções, construindo prédios, construindo casas, construindo shoppings, construindo áreas de lazer, e isso tem uma degradação ambiental muito grande. Então, é preciso que governos de todos os países do mundo, eles trabalhem de forma mais ética e mais coerente em relação à proteção desses habitats, né? A proteção desses habitats, a criação de reservas ambientais, e que não dá. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta, ocupando um espaço que a gente não deveria ocupar. Estamos vivendo em um planeta onde não dá mais para ter mais seres humanos. Por exemplo, eu sou antinatalidade. Eu acho que nenhum ser humano deveria mais se reproduzir, porque na verdade, a gente não chegou, a gente já ultrapassou esse limite de vida humana no planeta Terra. A gente está ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, estamos destruindo todo o meio ambiente, áreas de mata fechada estão sendo destruídas. A gente vê agora um grande exemplo que acontece, né, com as queimadas. Acontece essas queimadas onde o fogo vem se alastrando e vem destruindo locais como aqui no Brasil, Pantanal, e na Argentina, Córdoba também, que já está há muito tempo já com as queimadas lá, e são áreas que se destroem para se construir pastos para essa monocultura, que não é mais, não tem mais como a gente pegar e continuar com toda essa destruição ambiental, que afeta diretamente animais, afeta diretamente toda a fauna e flora. Bueno, entonces esperemos que se haya quedado un poco más claro este tema, ¿no? Lo que hay detrás de los circos y de los zoológicos, y en sí de esta visión antropocéntrica, ¿no? que tiene esta sociedad. Bueno, estamos muy agradecidos con la gente que ha participado, con la gente que ha estado atenta a cada uno de los días que ha habido esta jornada, y que bueno, ya hoy llega a su fin. Hoy es este es el último conversatorio, y bueno, vamos a volver igual a hacer más actividades próximamente. Están todos invitados. La invitación está abierta para quienes quieran participar para próximas jornadas, desde otros países, o inclusive si quieren de algunos países que han participado, si quieren contactar con algunos de los miembros que han participado, tal vez para organizar algo más grande a nivel local, bienvenidos, todos están bienvenidos.
muchas veces aquí no hemos presentado también nos preguntaron, ¿por qué no presentan, no muestran todos sus rostros? ¿O por qué hay un anonimato? Y bueno, queríamos aclarar también que eso es por parte como cuidarnos, porque detrás del negocio de animales, o sea, hay mucho dinero muchas veces de por medio, y este dinero de por medio hace que se tomen represalias muchas veces contra activistas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que muchas veces no se han mostrado rostros, algunos activistas han preferido estar desde el anonimato. Y por otro lado es porque también esta lucha no es humana, o sea, no es de nosotros no somos el principal protagonista aquí, sino son los animales quienes están sufriendo, ¿no? Y aquí nosotros no queremos tener ninguna especie de protagonismo, ¿no? Ni decir, mira, yo estoy haciendo, ni nada así, porque al final lo que queremos es que se obtengan beneficios, no para nosotros, sino para los animales. Bueno, los esperamos, ¿no? Puedan escribir cualquier consulta que tengan, pueden escribirnos a la página. Está el colectivo Voces en Luto, el colectivo FRAT, el colectivo Alza tu Voz, el colectivo Resiliencia de la Tierra. Y contáctense con su propio, con los activistas locales. Si no conocen ningún activista, ustedes sean activistas. Es cuestión de ponernos un poco, creérnosla y empoderarnos, ¿no? Y empezar a activar desde donde estemos con los recursos que tengamos. Siempre se puede hacer algo más. Sim, sim. Todos, quem quiser somar com a gente, né? Esse evento ele não dura apenas alguns dias. Esse evento a gente sempre vai estar levando ele, sempre vamos estar tratando desse tema, né? Esse é um evento que durou toda a semana, mas a luta ela continua sempre. Então outros grupos, ativistas independentes, coletivos, movimentos que queiram somar a Jornada Internacional de Transformação dos Zoos, entrem em contato com os coletivos e a gente vai trabalhar mais ainda. Esperamos que outros países também se agreguem também a essa jornada também, que também tragam ideias, que também tragam soluções, que venham e somem para que a gente consiga um dia a gente não vê mais esses centros de opressão animal, para que esses centros de opressão animal eles sejam realmente transformados, que sirvam apenas como centros de reabilitação animal, é a principal função da coordenação anti-zoos, né? Não queremos que as pessoas percam seus empregos, sendo que se esses locais forem transformados em centros de reabilitação animal, as pessoas continuarão tendo seus empregos, só que com outra funcionalidade, realmente com a funcionalidade de salvar vidas, não de oprimir vidas, não de encarcerar vidas, mas sim de salvar vidas e de que essas vidas salvas elas possam retornar aos seus habitats. Então, qualquer coletivo, grupo, ativistas independentes de qualquer país pode entrar em contato com qualquer um dos coletivos aqui presentes para que essa luta seja cada vez mais forte. Sí, de verdad es importante lo que dicen de ser activistas, ¿no? De alzar la voz. Creo que toda esta semana ha sido muy buena y estoy muy agradecida de haber sido parte, y ojalá que esto sea solo el inicio para que muchas personas tomen acción, ¿verdad? Porque yo sé que en el fondo todas las personas estamos de acuerdo en que los animales merecen su libertad, los animales en zoológicos, en circos, merecen su libertad. Ellos son capaces de vivir por su cuenta, no necesitan de nuestra ayuda, lo que necesitan nuestro respeto, necesitan que simplemente los dejemos en paz y protejamos sus vidas y sus áreas de hábitat. Sí, o sea, continuar, sigamos accionando, sigamos alzando la voz, sigamos denunciando y apoyemos
Si no podemos accionar, entonces apoyemos a quienes sí lo están haciendo, ya sea colectivas, ya sea rescatistas, ya sea a los santuarios, que sí están haciendo una labor de rescate digno. Y sí, apoyemos a quienes están haciendo lo que nosotros haríamos, ¿no? Y bueno, sí, queda la invitación abierta para que se unan a la lucha, escríbanos. Siempre necesitamos manos para accionar y si no, ustedes mismos en sus lugares pueden iniciar desde las redes, luego se van a contactar con gente que piensa igual que ustedes y ahí mismo van a iniciar algo. Apoyemos a a las colectivas, a los santuarios y ahora con este tema de los circos también hay circos que no usan animales y que son buenísimos. No necesitamos renunciar al entretenimiento, solo necesitamos renunciar a la esclavitud. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, sus preguntas y bienvenidos y sean bienvenidas a la lucha, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ya nos estamos viendo en próximas actividades. Que quede, a ver, ese lema, ni esclavitud ni encierro, transformación de los zoo en el mundo entero. Gracias. Gracias.